Olá! Mais um programa Elas com Eles. Hoje nós estamos aqui com o nosso... Ele tem muitos títulos aqui para a Rossane, né? É nosso amigo, nosso companheiro, nosso cunhado, é uma pessoa de casa, é uma pessoa da família, é uma pessoa que eu gosto muito. E hoje está conosco aqui o Bruno Manzoli, né? Que tem hoje um escritório maravilhoso em Pontal do Paraná, um escritório muito inovador, e depois ele vai contar isso para nós também. E eu fico muito grata e muito honrada de hoje poder contar um pouquinho da história do Bruno, quem é este rapaz, este homem, esse jovem rapaz que está hoje conosco aqui contando a sua história, a sua trajetória e como que o Bruno Manzoli escolheu a profissão e por que veio empreender no nosso litoral. Bruno, obrigada pelo momento, pela oportunidade e gratidão por você estar aqui e ter aceitado o convite de abrir um pouquinho desse Bruno Manzoli que às vezes é tão sério, tão, né? E é nada, ele tem muita coisa boa para nos contar. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço, Rossane, o convite. Muito obrigado por essa lembrança, né? A gente convive em alguns momentos juntos, mas acredito que, como você disse, esse momento sério tem algum momento, mas a gente sabe brincar, sabe o momento de se divertir, e estar aqui com você hoje para mim é uma diversão. Ai, obrigada, Bruno. Obrigado. Bruno, a gente sempre começa um programa Elas ou um Elas com Eles contando uma história para que a gente contextualize quem é você como empresário na nossa cidade, né? E eu gostaria de contar o teu Era Uma Vez, então eu deixo o Era Uma Vez contigo, fique à vontade. Legal. O homem sério, né, a pessoa séria, ela veio, na verdade, do interior, uma cidade pequena. Eu costumo dizer que tem 3 mil habitantes ainda, porque a cidade pequena não cresce muito, né? Ou seja, eu cresci literalmente numa cidade pequena onde a gente tem a liberdade de brincar, de correr na rua. Então, uma infância bem simples, uma infância bem proveitosa, no sentido de ter liberdade para a gente fazer as coisas, para descobrir por conta própria. E acho que isso foi me ajudando a moldar, né? Quem é o Bruno às vezes sério e quem é o Bruno às vezes brincalhão, às vezes divertido também. Cidade ali da região de Umuarama, Xambrê, o nome da cidade, bem pequenininha. E até os meus 16 anos eu fiquei na cidade. Depois tive a oportunidade de estudar na cidade maior, que é Umuarama. E foi nesse meio tempo ali que eu acredito da adolescência que eu comecei a ganhar um pouco de maturidade, né, digamos assim. Seja ela no esporte, né, sou muito competitivo desde essa época, acredito que é por conta do esporte. Judô eu fiz, né, quase preta, 9 anos na marrom, não é preta ainda, né, não posso dizer que eu sou preto, mas o fato de eu fazer judô e o judô influenciou muito na minha vida por conta dessa questão de você aprender a lidar, a esperar, mas ser competitivo ao mesmo tempo, saber qual é a hora de você obter o resultado ou esperar um pouco mais para ele chegar, né? Então, o judô me ensinou muito, né? Não substitui o que vem de casa, né, Rossane? O que vem de casa não substitui. Meu pai é uma pessoa extremamente simples, ele é mecânico, tem uma oficina mecânica de funilaria, só que com ele a gente aprende coisas que às vezes a gente não aprende em outro lugar, né? E minha mãe, a mesma coisa, extremamente simples, humilde, e a gente, desde de pequeno, eu vejo por eles, são meus primeiros exemplos, né? Meus avós também, todos os avós ali, têm suas características que me ajudaram a ser também essa pessoa que de repente não consegue só trabalhar, não consegue só pensar no dinheiro, que daí fica naquela obrigação de você ter que retribuir para a sociedade um pouquinho do que você teve de experiência, né? Um pouquinho, você vê o seu pai de repente não contando esforço para ajudar um amigo, né? Porque é muito dele, deixa de fazer as coisas dele para fazer para os amigos. Então isso é uma coisa que vem da minha infância, assim. E a minha infância toda foi olhando esses exemplos, né? Meus avós, como eu disse, minha família, e principalmente meu pai e minha mãe ali, que são realmente o exemplo de o que ser, como ser enquanto humano. É muito gostoso quando se fala isso, Bruno, porque a gente que tem um pouco mais de proximidade, que conhece o homem, Bruno, não o empresário, mas que conhece o homem, Bruno, no sentido do que você entrega para a sociedade, e a gente começa a conectar quem é o homem que já foi um demolei, que hoje é um maçom, que hoje é um rotariano, que faz parte de movimentos que estão justamente preocupados com isso.
em devolver um pouco para a comunidade o que a gente recebe. E é isso que você falou. Vem de berço, não adianta, vem da casa, vem dos exemplos que a gente teve. E que quando a gente é criança, a gente não entende. Mas quando a gente começa a reproduzir comportamentos, e isso é a reprodução do comportamento que a gente tem em casa, a gente começa a perceber, poxa, foi disso que talvez hoje eu seja o homem que eu sou, por conta desse exemplo que eu tive, né? E, Bruno, quando entra a engenharia civil na tua vida, né? Porque, assim, uma criança do interior, né? Já explica as tuas simpatias, né? Ser do norte do Paraná, e tem muita gente boa do norte do Paraná, tem muitos amigos também naquela região. E da onde vem a engenharia, né? Não é da área da família? Como é que foi esse insight para você? Nunca teve engenheiro na família, né? Eu diria que eu e meu primo fomos os primeiros que fomos para essa área. E aí, quando eu comecei a perceber que eu gostava de construção no geral, na verdade, engenhar alguma coisa, o engenheiro em si ele não é só construção, né? Você olha na porta e você engenha alguma coisa. Então, foi bem na infância, quando eu tinha liberdade de brincar na rua, de fazer carrinho. Eu fazia meus carrinhos de rolimã, que a gente chamava, né? Fazia carrinho para puxar 5, 6 pessoas juntos para descer morro, sabe? Bem dessa época, assim. Aí eu percebi que eu tinha essa perspectiva, esse olhar de pegar uma peça, juntar outra com outra e fazer alguma coisa, né? Então, essa questão técnica meio que vinha dessa época. Isso que eu sou muito técnico, desde sempre, né? Meu pai é mecânico, então você via montando uma peça, então foi juntando isso. Agora, voltada à construção civil, que é a engenharia civil, o que aconteceu, Rossani? Eu fazia pontes de barro, né? Brincando de barro, eu fazia pontes, estradas, ficavam perfeitas pontes, assim, sabe? E no momento que eu fui para Umuarama para estudar, eu me mudei num condomínio onde nós estávamos no primeiro bloco, né? O apartamento que nós adquirimos era no primeiro bloco. Os outros 4 blocos estavam para ser construídos. Então, basicamente, eu passei a minha adolescência vendo aqueles blocos, né? Aqueles edifícios serem literalmente edificados. Então, ali eu falei, opa, legal, eu gostei dessa dinâmica de obra, dessa questão das pessoas estarem envolvidas em construir alguma coisa. Então, foquei já o meu ensino médio para fazer vestibular de engenharia, tá? E aí foi nesse inteirinho aí que acabei pulando aqui em Pontal do Paraná, né? Porque foi até uma história engraçada. Nós esquecemos de pagar alguns boletos dos vestibulares. E aí os únicos vestibulares que sobraram era o UEL e a Federal, né? O FPR. Eu falei, olha, eu vou pelo que eu já passei na primeira fase, né? Tinha que escolher um ou outro que batia data. Escolhi a Federal, né? Era o campus aqui de Pontal, a gente sabe que a gente que é do interior, para Curitiba eu não queria, sabe? Cidade grande não ia encaixar o negócio. Então eu preferi colocar no campo de Pontal do Paraná para que eu conseguisse me ambientar melhor, ter um pouco mais de liberdade, que eu sempre digo que é o que eu busco, né? Essa liberdade de a gente poder, de repente, ajudar por conta própria as pessoas. E foi aí então que eu consegui vir para Pontal do Paraná pelo vestibular de engenharia, mas foi nesse convívio do interior, de você poder colocar a mão na massa e ver as pessoas fazendo de perto, que eu gostei dessa área de engenharia. Que legal, Bruno. Então você veja, eu costumo dizer que a gente mora no interior, só que a gente tem mar, né? Essa é a nossa diferença. Pontal do Paraná é isso. É uma cidade maravilhosa, encantadora, é a cidade do interior que você conhece todo mundo, mas o nosso diferencial é fantástico, nós temos o mar. E foi por conta, então, da faculdade que você veio para cá, olha só. Isso, não conhecia ninguém aqui. Veio para estudar. Vim literalmente para estudar. E isso é muito interessante, porque normalmente é ao contrário. As pessoas fazem o movimento contrário. Saem de Pontal do Paraná para estudar. Então, quando a gente vê hoje um homem que veio do interior, veio empreender, primeiro veio estudar, mas não só estudar. Você decidiu aqui ficar, Exato. Aqui estabelecer sua residência, né? Se conectar com as pessoas que estavam aqui e acreditar no município e investir no município. Que bom, que bom. Isso é muito bom para o litoral e para nós que estamos aqui. E não me arrependo, viu? Aqui olha, é muito gostoso. É uma terra de oportunidade, né? Não dá vontade de ir embora jamais. Outro lugar. Que bom, nós não podemos ficar sem a Bruno Engenharia aqui. E Bruno, nesse momento agora, eu gostaria que a gente chama do momento da gratidão, né? Mas é um momento assim que eu gosto muito do nosso programa nesse aspecto, porque é um momento de a gente recordar, não só de pessoas, mas de momentos que foram significativos para você ou de pessoas que foram importantes na tua trajetória,
seja ela de vida pessoal ou profissional, ou de ambas, mas que fizeram com que você seja hoje o Bruno Manzoli que você é. Perfeito. Olha, vamos começar pela base, né? Lá na nossa juventude, não tem como não citar, eu sou a média das pessoas com quem eu convivi, né? Então, a média familiar, eu diria que a minha mãe, meu pai e meus avós, não tem como não ser eles, né? Fora do núcleo familiar, mas que eu considero família também, veio na sequência, logo ali na juventude, meu sensei, que foi um cara que me ajudou demais, sabe? Então, muito grato a ele. E, enfim, eu não vou ficar pontuando, porque senão eu vou acabar esquecendo alguém, né? Mas esses grupos aos quais eu participei foram fazendo, e sempre teve pessoas que me foram exemplos, né? Já um pouco mais na adolescência, eu não conhecia ninguém e vim sozinho para Pontal do Paraná. Então, consequentemente, alguém me acolheu, né? Então, foi sendo o Demolei, né? O momento em que eu me vi seguro para vir para Pontal do Paraná. Então, pessoal, João Carlos, até o próprio Roberto que eu conheci, né, vários outros ali do meio, foram essas pessoas que me acolheram, que querendo ou não são meus principais exemplos hoje, né? São exemplos principalmente da participação no meio social. Então, essa média, eu costumo dizer que é um pouquinho de cada um, porque a gente filtra, né? Cada um tem o seu perfil, mas a gente vai filtrando, e no momento que a gente é testado, tem que estar ali a média e o resultado de todos eles. Então, eu tenho muitas pessoas que eu considero exemplos para mim. Eu não poderia, acho que, sair citando muitos nomes aqui, porque eu ia, com certeza eu ia esquecer de alguém, entendeu? E gostei dessa tua analogia da média. E é isso. E é exatamente isso. Nós somos realmente a média de tudo, de tudo um pouquinho que a gente viveu. Sim. E de todas as pessoas que passaram pela nossa vida, né? E Bruno, eu aproveito agora esse momento de gratidão para pedir a tua licença, para que eu também possa agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores, as pessoas que acreditam no programa Elas e na oportunidade que nós temos de contar histórias, assim como a do Bruno, de outros empresários e empresárias que passam por aqui e que podem, de alguma maneira, incentivar e inspirar você que nos acompanha. Nossa gratidão a você que apoia o programa Elas. E fique com o nosso comercial. Voltamos agora aqui com a nossa conversa com o Bruno. Bruno, muito bom saber um pouquinho da tua história. Eu já conhecia um pouco, mas não algumas partes. Então, sim. Faz sentido agora entender quem é você e saber, né, por exemplo, da tua parte de esporte, tudo isso, o como você parou em Pontal do Paraná. E isso eu acho muito interessante para que as pessoas entendam assim, poxa, mas como surgiu o escritório, né, Bruno Manzoli Engenharia?
as coisas não caem do céu, tudo tem uma trajetória. E o propósito do programa Elas é justamente esse. E agora, quando a gente vai falar do teu escritório, eu gostaria que você contasse. Primeiro da inovação, que eu acho assim, eu fui assim, acho que uma das primeiras a falar, não, certamente não, muitas pessoas devem ter falado isso para você, mas eu fiquei muito encantada quando você teve esse insight, essa ideia maravilhosa de fazer um escritório super diferente, mas você já estava com o escritório há algum tempo, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa inovação e do que tanto você oferece de serviços para o litoral, porque não é só para Pontal. Hoje você atende o litoral e atende muito a região do Curitiba também. Então, conta para nós. Desde quando comecei a faculdade, eu comecei a prestar serviços, né, para arquitetos e engenheiros. Então, desde a faculdade eu já fazia alguns projetos, eu conseguia identificar algumas situações que podem trazer problemas para as obras, né? Então, desde o início eu já comecei, eu fiz praticamente toda a faculdade pensando, né, em como eu poderia resolver problemas de obra, porque hoje o problema principal é obra, né? Tudo se resume na obra. Não vou dizer que uma obra é 100% perfeita, sempre tem, né, problemas, mas problemas estão ali para serem vencidos, né? E planejamento, ele combate isso. Então, desde o início da faculdade, eu fui muito para o lado financeiro de obra, fui muito para o lado técnico para evitar manutenções, evitar problemas. Então, eu tive essa vontade de buscar esse meio e eu nunca consegui não empreender, eu digo assim, né? Porque eu sempre fui estudando e sempre fui compilando informações para que, no final das contas, fique um serviço bom a ser prestado, né? Então, tive experiências com grandes contratos, né, em questão de gerenciamento financeiro. Isso me deu uma bagagem muito grande. Também tive experiências com projetos, que deu uma bagagem muito grande. E foi juntando essas bagagens que eu decidi, assim que eu formei, eu já abri o escritório, né? O nosso escritório está desde 2022. Eu já fazia alguns projetos desde 2017. Mas o escritório em si começou em 2022 e já começou com o intuito de juntar, né, essas duas bagagens, de ter uma boa parte técnica que fosse viável economicamente e que consegue atender um público que está preocupado com ter uma edificação, uma casa que não vai ter problema, né? Porque a gente entrega, por exemplo, ali até um manual de manutenção para a pessoa. Então, ela sabe o que fazer caso aconteça uma calha, ou sabe, um problema no telhado ou coisa do tipo. Então, a preocupação é essa, que o cliente não tenha problemas e quando houver alguma situação, porque tudo tem um tempo de vida, que saiba como intervir nisso, né? Aí surge também a questão do nosso novo escritório, né? A gente estava num espaço onde, graças a Deus, foi o que nos permitiu chegar até aqui, né? Muito grato ao espaço que a gente estava, e a gente identificou que era necessário talvez um espaço um pouco mais... como eu posso dizer, um pouco mais ousado, né? Um pouco diferente, digamos assim. Foi aí que eu analisei e optei uma saída por fazer o escritório, como vocês estão vendo hoje, que é o escritório em container, né? É um outro modelo de obra, sai do convencional, né? E essa também é uma pegada do escritório, sair do convencional para trazer situações inovadoras, situações novas, traz agilidade, traz economia. Então a gente vai tentando juntar tudo isso para que a gente chegue no resultado de hoje, que é o escritório, como a gente está com um novo passo, com uma nova intenção, né? E os nossos produtos, eles circulam em tudo aquilo que a gente tem para fazer na parte da engenharia. Seja ela levantamentos de topografia, seja regularizações, que são situações mais simples, mais básicas, como projetos mais complexos, que é o que a gente chama de projetos complementares, né? De arquitetura, elétrica, hidráulica, estrutural. Então, a gente faz todo o leque que é necessário num processo de você pensar a sua casa. Porque eu costumo dizer que existe um abismo muito grande entre você pensar a tua casa e ela estar pronta. Ah, sim. O abismo é enorme, né? E aí, às vezes, as pessoas não entendem quão grande é esse abismo, decidem ir por conta própria, no meio do caminho, contata a gente. Quanto mais rápido ser contatado um profissional da área da construção civil para que se planeje isso, a dor de cabeça é muito mais leve. Muito mais leve. Muito mais leve. Sim. Então, a intenção do escritório é justamente essa.
trazer a resolução de todos os problemas. Tá? Hoje eu tenho um cliente, por exemplo, que literalmente entregou a conta na nossa mão, né? Todos os pagamentos, todas as compras, somos nós quem fazemos. Eu tenho esse controle, eu faço toda a questão de orçamentação, compra, decido pelos materiais, só explico, pergunto qual é o que ele quer, toma a decisão e a gente faz tudo. Né? Então, a pessoa não se preocupa. Esse é o melhor dos mundos. Exatamente. Para você que gerencia e para quem está também investindo nessa obra. Exato, né? exato. Eu digo, o nosso tempo hoje ele é o maior recurso que a gente tem. Né? Então, por que você vai gerenciar uma coisa que você não manja, que você não é da tua área? Verdade. Deixa para quem entende e vale a pena. Eu digo assim que cada real que a gente investe num escritório de engenharia, quando você vem com toda essa parte dos projetos, eu tive essa experiência de construir a minha casa, sim, né? Então, faz toda a diferença, né? Quando você tem um projeto arquitetônico e tal, depois você tem uma surpresinha, você vai lá, consulta o projeto, tá lá, você sabe onde é que tá o cano, onde é que tá a tomada, onde é que tem fio, você não fura parede nenhuma, sem saber o que você está fazendo. Então, faz toda a diferença. E falando dessa inovação do teu escritório container, eu quero que você conte agora aonde é esse escritório, para que as pessoas possam te visitar, porque já inaugurou e agora você está esperando todo mundo para tomar um cafezinho contigo. Com certeza. Fica ali no Balneário Guarapari, né, entre Ipanema e Guarapari. Quando você passa Guarapari, logo à direita, sentido Pontal do Sul, o escritório, logo depois dessa lombada, já consegue visualizar o centro de referência Abimax ali, o container está do lado, né? Nós já estamos trabalhando no lugar. Eu costumo dizer que a gente não... obra, se a gente for esperar tudo ficar perfeito para você estar lá, você nunca entra, né? Então você precisa ter uma iniciativa para que a coisa aconteça. E a gente tomou a iniciativa de voltar para o escritório, né? Nós estamos nos detalhes externos para que a gente faça a inauguração definitiva, convidando todo mundo ali para a gente fazer um coquetelzinho ou coisa do gênero, tá? Isso vai acontecer em breve, bem breve, na verdade, já está tudo pronto. Então, fica mais ou menos nessa região do Guarapari ali. E não tem como não ver, porque é um escritório diferente, é inovador, é um container, então você vai... Para quem está indo sentido Ipanema, passou Guarapari, é o primeiro escritório container ali daquela região, não tem como não enxergar. Para você ver uma curiosidade, na nossa média já, né, nessas 2 semanas que nós estamos lá, já pararam 6 pessoas perguntando se a gente faz casa em container. Olha que legal! Então, já traz uma nova visão, uma nova possibilidade também, né? A gente está do lado do porto, tem container fácil aqui para nós fazermos. Então, nós estamos analisando isso e, quem sabe, a gente já fiz outros projetos em container, inclusive um aqui em Pontal. Então, é uma frente em que a gente vai começar a atacar agora. Já vai pagar esse investimento aí. Rapidinho vai pagar esse investimento, tenho certeza. Porque realmente ficou muito inovador, né? Então, hoje em dia você vai para Curitiba, tem muitos bares que são feitos em container, tem muita casa noturna, tem imóveis, casas também, né? Então, é a tendência, é economia e agilidade. Então, é isso. E você está dentro da tendência, como sempre. Então, parabéns, Bruno, né? Por isso. Eu agradeço imensamente você ter vindo no programa Elas, contar um pouquinho quem é o Bruno Mazzoli, contar a tua história, contar o porquê, né, de você estar aqui, acreditar, a tua trajetória. E você não vai sair do programa Elas sem deixar uma dica. Então, eu peço que você deixe a tua dica de ouro para as pessoas que nos acompanham, para que a gente encerre o nosso programa. Legal. Olha, eu acho que a dica de ouro, misturando um pouquinho do lado pessoal, né, que não tem como não misturar, e do lado profissional, seria a resiliência de você entender o momento que você precisa mudar a tua rota, né? Porque assim, a gente tem um trilho, mas a gente vai para o lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro, e a gente sempre está ali no mesmo objetivo, no teu foco de vida, né? Então, acho que a resiliência é a principal palavra que eu tenho, e eu tenho isso muito comigo. Todas as vezes que a gente tem alguma dificuldade, eu paro e olho e falo, nossa, se eu tenho dificuldade, porque eu tenho problema. Se eu tenho problema, graças a Deus que eu tenho problema. Vamos resolver isso aqui e vamos para o próximo problema, né? Então, eu, pelo menos, enquanto engenheiro, eu sou um resolvedor de problemas. Não tem como não estar resolvendo problemas a todo momento, né? Então, resiliência acho que é fundamental, e eu preciso ser resiliente o tempo todo no meu dia a dia. Então,
Isso é o que eu tenho para, de repente, deixar uma dica de ouro, que as pessoas não desistam, quando começar alguma coisa, seja resiliente, mude a rota, reorganize, mas que continue com o objetivo. Então, eu gostei disso. E quando a gente tem problema, a gente tem movimento. Exatamente. Se temos coisas para resolver, porque as coisas estão acontecendo. Então, muito bom. Muito bom estar com você, Bruno, sempre, em qualquer ocasião, e em especial hoje no programa Elas. Gratidão por esse momento. Desejo de todo o meu coração, você sabe, eu e a minha família, que você continue prosperando com muito sucesso, muitas bênçãos na tua vida e em toda a tua família. Tá bom? Obrigada. A nossa gratidão a vocês que estão aqui acompanhando o nosso programa Elas com Eles, e eu aguardo vocês na semana que vem. Não esqueçam, um grande abraço e até lá.